Fala, notáveis, sejam bem-vindos a mais um Notável Podcast. Hoje com meu amigo Juarez Trancoso. Fala, Juarez. Opa, tudo fala, bem? Notáveis, tudo certo? Que Prazer bom. estar aqui com vocês. Juarez, que é bacharel em Educação Física, mestre em Educação Física pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, mas bacharel pela PUC, inclusive foi docente universitário na PUC também, personal há mais de 7 anos e hoje tem mais de 7 mil alunas no método JT Personal Trainer Online e é exatamente esse o motivo do nosso podcast hoje, o nosso título de podcast, falando sobre do personal trainer presencial para o online, o passo a passo para fazer essa transição. E eu sei que você, né, Juarez, a gente já é amigo de alguns anos e a gente vem conversando sobre isso e eu vi essa sua transição. E eu estava conversando com você agora há pouco que na nossa mentoria, nessa nossa última turma de mentoria, das 30 pessoas que lá estão, 90% querem colocar pelo menos um pé ou escalar um pouco mais no digital. Então, antes da gente falar sobre isso, porque com certeza é de assunto do personal trainer, que visualiza, de repente, né, um pouco mais de tempo, uma liberdade um pouco mais de tempo, de repente uma liberdade financeira maior, ganhar mais. Antes da gente falar isso, conta pra gente desse seu início, porque, obviamente, que para você ter 3 mil alunas, não foi de um mês para o outro, né? Então, o personal tem que entender um pouco dessa transição, como é que funciona isso, como é que funciona esse passo a passo, como é que foi para você, que é um passo a passo vitorioso, e como é que eles podem, então, encarar, né, a lógica nessa. Você começou fazendo o quê, então, lá, 2016, que foi sua formação, né? Show de bola. Então, antes de mais nada, André, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente já conversa bastante, mas agora compartilhar com os notáveis esse grupo seleto de treinadores. Então vamos lá, galera. Esse é um assunto bem bacana e, como o professor André mesmo falou, é o desejo de muitos. E essa transição, de fato, eu vejo como um passo a passo, e um passo a passo que eu tive que passar por todas essas etapas. Então, eu acho bacana contar um pouquinho da minha história lá atrás, né? Eu, quando me formei, o meu grande sonho era ser professor universitário. E aí tanto que no ano que eu me formei, eu já tinha sido aprovado no mestrado. E aí durante o mestrado ali, eu comecei a ter os meus primeiros alunos de personal e até que eu, de fato, dei aula na universidade. E às vezes a gente tem um objetivo na cabeça e você precisa chegar lá para ver, cara, não era bem isso que eu queria, imaginava que era uma coisa e era outra coisa. O meu primeiro sonho era ser treinador de atletismo, era estar numas Olimpíadas com uma equipe de atletismo. É mais ou menos isso, né? A gente sonha com uma coisa, mas a trajetória vai mostrando pra gente que nem sempre é aquilo que você quer, né? Você sonha com uma coisa, corre atrás, mas às vezes no caminho você acaba mudando um pouco, né? É isso mesmo. Isso que é o bacana da vida, né? Que, cara, você cada dia você é uma nova pessoa, literalmente. Então, às vezes você precisa de um novo dia para ter um horizonte, um olhar diferente e mudar a tua perspectiva, né? E por que eu acho bacana começar falando sobre isso? Porque sempre quando a gente fala de digital, existe um grande preconceito na nossa profissão. O profissional de educação física costuma ter um preconceito com quem está no digital, achando que é sempre uma picaretagem e aquilo lá é um monte de bobeira. E aí vem aqui uma pessoa que já foi professor universitário, que tinha o sonho em ser um acadêmico, que passou pelo mestrado e hoje vive o digital. Então, eu tive que romper várias barreiras que eu tinha para poder chegar hoje no digital. E aí, voltando aqui na nossa pergunta inicial, quando eu me formei, eu trabalhava num bom clube aqui em Curitiba e eu comecei a aumentar a minha meu número de alunos de personal. E aí eu cheguei num determinado momento que eu estava com a minha agenda cheia. Então, o personal sabe que isso não é uma coisa fácil. Você ter uma agenda com bons alunos não é uma coisa fácil. E um personal com agenda cheia, quantos alunos? Eu tinha uma média de 25, não vou lembrar exatamente, mas a próxima 25 eu dava lá. 25 alunos é coisa. 10 aulas por dia. 10 aulas por dia. 11. Exatamente. 9. Isso. Daí tem reposição, daí tem o aluno que cancela. Então, sábado você trabalhava também? De manhã? Geralmente era reposição. Geralmente reposição, isso. Então eu sempre brinco que o profissional de educação física, quando ele visa trabalhar nesse mundo fitness, ele tem um primeiro sonho que é encher a agenda de personal.
O cara quando tá na universidade fala, cara, eu quero encher minha agenda de personal. Porque o personal hoje você consegue um bom retorno financeiro. Se você trabalha num lugar legal, você tem uma organização, você é um bom profissional ali, você consegue ganhar muito bem. Por exemplo, aqui em Curitiba, meus últimos alunos, a média, comparado com o Brasil, a média é um pouco menor, mas aqui em Curitiba tinha uma média de R$100 por hora aula. Mas aqui em Curitiba é uma média boa. Né? Comparado em relação ao Brasil, né? Sim, sim. A gente, sei lá, perde um pouco de repente para São Paulo, que tem uma média um pouquinho mais alta, de repente, né? Mais capital também, né? Um pouco região metropolitana ali já baixa um pouquinho também. Então, se você tinha essa média, uma conta meio de cabeça aqui, você ganhava mais de R$10.000, ganhava uns 12, 15 mil. Você considera que eu dava aí... vamos colocar 10 aulas por dia para facilitar. Então, por dia era R$1.000. Você tem 20... Então, é um ótimo salário. É um ótimo salário. Um salário que, inclusive, eu, como profissional de educação física, não passava pela minha... Lá, quando eu estava no começo na universidade, não passava pela minha cabeça ganhar esse valor. Então, é um valor... Você está sendo bem remunerado por isso. Então, o profissional de educação física ele tem esse primeiro sonho, que é encher a agenda de personal. Só que aí, você vê que esse sonho ele acaba virando um pesadelo. Porque o personal, ele tem um retorno financeiro, mas chega um momento que você percebe que você vendeu uma das coisas mais preciosas da vida, que você só dá o devido valor para isso quando você está sem, que é o tempo e a liberdade. Então, a partir do momento que você tem tua agenda cheia, você vê que você não tem... Geralmente, o treinador que tem a agenda cheia é o treinador que estuda menos. E eu, tinha essa bagagem acadêmica, me incomodava muito estudar pouco. É o treinador que não dá atenção para a família, não dá atenção para o filho. Então, você acaba tendo um retorno financeiro, mas você colocou no jogo o seu tempo. Cara, sabe como eu chamo isso? Eu chamo de agenda triciclo e monociclo. É assim, olha, se você tem um triciclo, 3 rodinhas, você consegue nessa tua agenda equilibrar um pouco as coisas. Se você quer andar um pouco para frente, você consegue. Se você quer andar um pouco para trás, você também consegue. Agora, você já tentou andar num monociclo? Não. Cara, é quase impossível de você aprender no primeiro dia, assim. É muito difícil. Então, e quando você aprende, você tem que ficar pedalando para frente, pedalando para trás, igual um desesperado. Você pedala para frente, pedala para trás para tentar um equilíbrio. E é mais ou menos isso a agenda do personal hoje em dia, que tem mais de... Eu vou colocar assim, cara, 15, 17, 20 alunos... Ele tem que começar, ele pedala para frente, mas ele dá 2 pedaladas para trás, porque alguma coisa na vida dele vai ficar para trás. Então essa agenda que é realmente assim lotada, é uma síndrome do personal hoje, né? Porque ele quer chegar nessa agenda e a gente que já passou por isso sabe que chega um momento que você fala assim, cara, não é bem isso que eu quero. Você ganha bem, mas você pedala para trás em outras partes, em outras áreas da sua vida. Que pode ser momentâneo isso? Pode. A gente já passou, então não dá para dizer assim, não chegue, não faça. Cara, é gostoso num primeiro momento, você ganha bem, mas você começa a pedalar para trás em outras áreas. Família, saúde, você come marmita fria, você dorme muito pouco, você treina na hora que o aluno desmarca. Não é assim? Com o aluno certeza. Desmarcou 3 horas da tarde, você fala, cara, beleza, vou conseguir treinar. Agora é a hora. Agora é a hora. Então, come mal, assim, normalmente você tem que comer industrializado, porque às vezes é mais rápido, né? Não dá tempo de parar. Então, pensa um pouco, e é isso que eu falo, é parar aquele momento no início da manhã e tomar um café. Então, esse personal, normalmente, ele toma aquele café nesse café, assim, solúvel, né? Esquenta um pouco de água, não dá nem tempo de esquentar a água direito. Não, cara, é o momento de sentir o cheiro do café, às vezes é um momento importante para você estar com a sua família. E claro que se você opta por fazer isso, você até pode trabalhar um pouco mais depois, mas tem momentos que são importantes. E eu fico até mais impressionado ainda com o personal que já tem filho, e tem um filho pequeno e me conta essa história. Cara, ele fala assim, eu tenho 20 alunos, professor, saio de casa, o meu filho está dormindo, quando eu chego, ele está dormindo de volta. Então eu falo, beleza, isso tem que ser momentâneo. Você já atingiu, você já fez, agora você precisa fazer uma transição. E às vezes é essa água que dá essa batida que você fala, cara, é o meu momento de transição, que deve ter acontecido com você, um momento de transição específico.
Sim, essa rotina doida, ela é realidade do personal, de fato, quando tá com uma agenda muito cheia. Eu acho que o cara tem que vivenciar isso. O cara vai ter que chegar nesse ponto. Mas aí quando ele chegar nesse ponto, ele vai ver que ele vai precisar sair disso. Uhum. Então, comigo aconteceu, foi exatamente assim. Então, em um determinado momento da minha carreira, eu lembro que eu bati meu carro. Cara, eu bati meu carro, e aí eu tive alguns problemas com o seguro e etc. E, cara, naquele dia que eu bati meu carro, um dia depois e parte do outro dia ainda, cara, eu não dei aula. E aí eu tive um insight e falei, cara, eu vendi meu tempo aqui e esse trabalho, e esse negócio que eu tenho, ele depende 100% de mim. Então, se eu ter trabalho, se o meu negócio depende 100% de mim, ele não é um negócio, ele é um trabalho. Então, isso para mim foi uma virada de chave. Então, eu tenho um trabalho. Antes eu trabalhava numa academia. Agora eu trabalho como personal, mas isso não pode depender 100% de mim a todo momento. E aí foi nesse momento que eu vi a necessidade de eu precisar fazer alguma coisa diferente. E você me falou que ficou doente. E logo em seguida eu fiquei doente. Então, tá certo que, por exemplo, nessa fase eu já recebia dos meus alunos antecipados. O problema não era o dinheiro, mas o problema é você ver, tá, por quanto tempo mais que eu vou levar isso? Mas foi o start. Foi o start. O start para você falar, beleza, entendi que ou é um trabalho ou é um negócio. Você entendeu que você queria ter um negócio. O personal hoje que está nos ouvindo, esse start tem que acontecer. É o passo 1. É o passo 1. É o passo 1. Será que eu preciso? Então, se o cara está muito no início da carreira, eu acho que é até interessante ele ter mais alunos. Ele ter essa prática. Não, eu quero ir já para o online, você até pode, mas ao mesmo tempo eu sugiro, atenda o aluno presencial. Esse feeling de você atender, de você negociar, ele é importante. Mas ao mesmo tempo chega um momento que ele também não precisa estar com a agenda cheia, mas ele precisa ter o start. O start, exatamente. O seu start foi esse. O meu start, eu confesso que foi quando eu assisti um vídeo, inclusive, do Pedro Superti, que ele falou, cara, você pode, assim, para eu migrar realmente para o online, ele falou assim, olha, você pode atender. Eu já dava alguns pequenos cursos para 15, 12 pessoas na minha academia. E ele falou assim, você até pode dar um curso para 10 pessoas, 100 pessoas, cobrando 10, 100 reais, R$1.000, né? Você vai ganhar um dinheiro bom. Se você cobra R$1.000 de 10 pessoas, você vai ganhar R$10.000 no final de semana. Mas você pode também cobrar R$10 e vender para 100 mil pessoas e ganhar 1 milhão em um final de semana. Eu falei assim, cara, faz sentido. E se eu quero gerar uma segurança, se eu quero ter mais saúde, né? Porque isso não significa o dinheiro. Eu falo isso também personal, porque às vezes ele fala, cara, mas é ser muito dinheirista. Não é esse fato. O que eu busco são 3 S e um P. Eu sempre falo isso, né? O dinheiro ele me traz muito mais saúde, que é o que a nossa empresa, hoje a Personal Trainer Academy, fala sobre isso, é o pilar número 1, o valor número 1, saúde, como é que a gente tem saúde, como é que a gente ajuda o personal hoje a ter saúde e a ele a transferir também esse conhecimento e essa saúde para o aluno dele. Saúde, do primeiro S, o dinheiro me ajuda, até eu consigo comer melhor, não é verdade? Sei lá, verdura, orgânico, um bom restaurante, isso custa caro. O segundo S é segurança. Como é que eu faço para ter mais segurança? Ter morar numa região mais segura, ter um carro mais seguro também. Tudo isso, né, dar segurança para minha família, escola, também essa questão é bastante importante. O terceiro S para realizar sonhos. Todo mundo tem. Eu quero viajar, eu quero conhecer um país, eu quero dar uma casa para minha mãe, eu quero pagar um seguro de saúde, enfim. Então são 3 S e um P, que o P aqui é ajudar pessoas. Então, nesse momento que eu também falei, cara, faz sentido o que ele está falando. Parece que eu consigo realmente ter um ganho maior, uma liberdade financeira maior e atingir essas coisas que são importantes para mim. E que se o personal acha que isso é importante também, esse pode ser o start. Para mim foi esse, para você foi o que é o mais comum, que é quando o personal ele fala, tô dependendo muito de mim. Se acontece alguma coisa comigo, e às vezes, muito comumente eu escuto, fiquei doente, às vezes quebrei uma perna. Então, e aí, como é que vai atender o aluno? Perde 1 mês de salário, 2 meses de salário por causa disso? Exatamente. E no meu caso foi a soma dessa necessidade com o que você falou, né? Porque infelizmente na nossa profissão existe uma cultura onde o personal ele
tá acostumado a ser mal remunerado e acha que tá tudo certo. E ninguém é ONG aqui, né? A gente precisa, como você falou, cara, você precisa da segurança, da saúde, você tem sonhos, os teus, da tua família para realizar. E você tem que pensar na escala também. Então, eu tinha algo que me incomodava, que era o seguinte, tá, como que eu consigo ganhar mais do que eu já estou ganhando? Eu posso aumentar a hora dos meus alunos? Posso. De 100 vai para 110, vai para 120, mas de 100 não podia ir para 300. Chega uma hora que não tem... O mercado dá uma equilibrada, né? Exatamente. O mercado, existe um valor no mercado, e você consegue sair um pouco, mas você não consegue ficar muito fora. E o digital era a oportunidade que eu já via vários outros profissionais escalando e vivendo do digital. E falei, cara, é nesse barco aqui que eu quero embarcar. E aí o que você falou, outra coisa muito, muito importante, que é a necessidade do treinador, no início da sua trajetória, de fato, ter bastante aluno presencial. Porque isso faz o cara ganhar bagagem, faz ele desenvolver habilidades que vão ser fundamentais no digital também. Porque quando a gente fala de um treinador de sucesso, principalmente na época que eu estava no mestrado, dando aulas, dando cursos, eu olhava algumas pessoas no digital e eu não entendia como aquela pessoa ganhava tanto dinheiro. Mas a minha visão era tão limitada que eu olhava apenas o prospecto técnico. Então eu olhava às vezes um personal falando um monte de abobrinha sobre qualquer exercício, qualquer tema técnico. Mas eu não conseguia visualizar que aquele treinador tinha algumas habilidades que eu ainda não tinha e eu precisaria desenvolver para que, de fato, eu conseguisse escalar o meu negócio. E o presencial é uma oportunidade para você desenvolver essas habilidades. Eu gosto de destacar duas. Primeira, comunicação e relacionamento com outras pessoas, interpessoal, que é fundamental. Hoje em dia, na internet ali, você precisa saber se comunicar bem. E o outro lado bom é que tudo isso é treinável. E eu lembro até hoje... Quando eu comecei lá atrás, quando eu comecei a ter alguns alunos de personal, no clube que eu trabalhava, eu cheguei para o personal que tinha mais alunos que eu admirava, que é o professor Marcelo, tenho um bom relacionamento com ele, perguntei, cara, o que eu preciso fazer? E eu imaginava que ele ia me dar um livro, assim, ele sempre me dava muitas dicas técnicas, ele sempre me indicava autores, livros técnicos, mas ele me indicou um livro na parte de comportamento e de relacionamento. E aquilo me surpreendeu naquele momento. Então, e é importante destacar, porque às vezes as pessoas olham o meu Instagram hoje e falam, pô, o Juarez, se comunica bem, é bacana. Cara, mas eu vim de uma cidade pequena. Eu falo, cara, eu sempre gosto de falar isso. Uma cidade pequena, de uma família super média, que eu até hoje tenho dificuldades de me comunicar, mas... Isso mostra que isso é treinável. Então, hoje em dia tem livro, você consegue ir atrás. Na Personal Training Academy tem muito conteúdo sobre essas habilidades que o personal precisa desenvolver. E o campo de batalha, o dia a dia na academia com o aluno, é essa oportunidade para você desenvolver isso. Você falou da cidade pequena aí, conta pra gente qual que é essa cidade pequena, que agora eu fiquei curioso. Eu sou do litoral do Paraná, uma cidade chamada Antonina. Você nasceu lá? Nasci lá. Deve ter, sei lá, seus 12 mil habitantes. Então eu sempre falo que Jacu do Mato, cresci em cidade pequena. E quando eu fui para Curitiba, que é onde eu me desenvolvi como profissional, sem querer, tá? Sem querer, por órgão que... Não sei se é órgão, mas por empresas que... Vaga de trabalho, eu fui cair num lugar que é o melhor clube de Curitiba. Foi totalmente sem querer isso. Então é um clube onde o poder aquisitivo das pessoas era um outro nível naquele momento. Mas foi teu primeiro emprego logo? Não. Não? Onde é que você trabalhou? Foi o segundo emprego. O primeiro emprego foi uma academia de bairro em Curitiba. E eu lembro que quando eu me inscrevi na universidade, antes de começar as aulas, eu já espalhei currículo nas academias próximas da minha casa. E aí, assim que, quando a universidade começou, 1 ou 2 dias depois, foi logo em seguida, assim, eu comecei a fazer estágio nessa academia. Só que o estágio, como muitos vivenciam, principalmente quem mora em cidade pequena, eu era o professor da academia e nem na universidade tinha começado. Era lá em Antonina? Não, isso era aqui em Curitiba, mas era uma academia de bairro, bem pequena. Uhum. E tem uma história engraçada que na primeira semana lá, nos primeiros dias, o Conselho de Educação Física bateu na academia, eu estava lá na academia e eles fecharam a academia. E eu tive que chegar em todos os alunos e falar para os alunos saírem que a academia ia ser interditada. Então, uma situação engraçada que aconteceu logo no começo
da minha carreira. Mas aí, quando eu caí nesse clube, que era um clube maior, eu tinha muita dificuldade para me relacionar. E eu lembro que teve uma professora lá, inclusive hoje ela é muito minha amiga, que ela falou, cara, você não tem um perfil para trabalhar aqui nesse clube. Porque eu não estava acostumado a me relacionar com pessoas com poder aquisitivo maior, porque elas têm outras experiências, frequentam lugares diferentes, Então, viajam. Até porque é o clube de Curitiba de maior poder aquisitivo, né? Sim. De que realmente, né, as pessoas de maior poder aquisitivo frequentam esse clube. Então você tinha que criar um relacionamento e uma fala específica, né, um modelo de comportamento diferente para se adequar àquela realidade, nova realidade. Né? Exatamente isso. E também porque aquele seria o meu público de personal dali para frente. Então, foi, por exemplo, graças a ter bons profissionais por perto, principalmente e por que eu falo isso? Porque ter boas referências é muito importante, né? Eu sempre falo que o maior inimigo do profissional de educação física é o próprio profissional de educação física. Porque às vezes você trabalha numa academia que você chega e vai falar assim, cara, tô com uma ideia super legal de fazer isso com as minhas aulas de personal ou de vir pro digital. E daí às vezes você trabalha com alguém do teu lado que fala, cara, o que você vai... Eu tô aqui há 10 anos trabalhando e, cara, não precisa atender bem o aluno na sala de musculação. Para que atender bem? Se atender bem ou atender mal, você vai ganhar a mesma coisa. Não tem por que você fazer um trabalho diferenciado. Tem gente que me fala o seguinte, é bom eu atender mal o aluno, porque ele vai me contratar para ser personal dele. Então, entendeu? Quanto menos atenção eu der, mais eu vou receber proposta para ser personal. Cara, entenda o seguinte, vocês que são notáveis já sabem disso, né? Não faz qual o sentido de você falar isso? Quanto melhor você atender, ele vai falar, cara, se ele me entrega desse jeito, sendo o professor da musculação, quanto ele não vai me entregar sendo personal? É esse o raciocínio correto para o personal hoje em dia. Esse é o pensamento. E isso é tão verdade que hoje, quando uma aluna vem treinar comigo, ela responde uma primeira ficha de avaliação e eu pergunto para ela qual que é o seu maior problema, a sua maior dificuldade. E 90% dos casos é falta de atenção e treinos ineficientes na academia. Uhum. Inclusive, esse é um grande argumento que eu tenho de venda hoje. Eu uso isso como argumento de venda, mas eu uso muitas vezes triste. Porque a verdade é que nós, como profissionais de educação física, cara, a gente tem um baita poder na nossa mão de mudar as vidas das pessoas. E, infelizmente, por conta do ambiente que nós estamos acostumados, a gente não usa esse poder todo. Então, por exemplo, estar em mentorias, como a mentoria aqui com os notáveis, estar nas aulas dos notáveis, eventos presenciais com profissionais que estão jogando um outro jogo, é fundamental para você entrar naquele jogo de alto nível. Porque se você olhar para o lado e você ver que todo mundo está jogando um jogo de um nível mais baixo, você tem que fazer um baita esforço para sair desse lugar. Uhum. Esse é o passo 1, né? Estamos falando desse passo 1, que a gente está falando, cara, esse é o start. É você, muitas vezes, estar descontente com a tua situação ou entender que daqui 10 anos você quer continuar na mesma situação, você precisa, ou você quer fazer essa mudança de carreira. Então você precisa começar. Você tem uma engrenagem que funciona, que é o personal presencial, ou eu até falo assim, como se fosse uma disputa de carros, né? Você tem um carro mais na frente, então imagina uma reta grande, então você tem um carro muito lá na frente, que é o quê? O tempo que você está, o número de seus alunos, o quanto você ganha com um personal presencial. E você tem um carro vindo aqui atrás que você precisa nutrir ele com um bom combustível, acelerar ele mais, colocar um bom motor para você conseguir alcançar aquele carro da frente. Isso vai precisar de tempo, vai precisar de investimento, que é esse outro carro, é o online, que pode vir a ultrapassar, que no seu caso ultrapassou. Qual é o segundo passo, então, na sua opinião, sobre essa transição, né? O primeiro é esse, start. Segundo, o que eu faço agora? Se eu já dei esse start, para mim isso é importante, já comecei, inclusive já até comecei a fazer alguns posts, o que eu faço agora? O segundo passo é essa barreira que o profissional de educação física ele precisa romper, que é a barreira de deixar de se importar com o colega que está do lado, porque a partir do momento que você decide iniciar no digital, você precisa saber que você vai sofrer bullying do teu colega que trabalha contigo na academia, muitas vezes, do personal que trabalha na mesma academia, porque nesse momento você vai virar o blogueirinho. Então essa é a primeira peneira. Tem muitos que já não aguentam essa pressão e ficam ali mesmo. E outros continuam, vão para essa segunda fase, que é a fase onde você começa a criar um conteúdo intencional nas suas redes sociais, você se posiciona como um treinador, como alguém que vende um produto digital e entrega um produto que não precisa ser o melhor do mundo, mas já precisa ser algo que resolva uma dor de uma pessoa.
Porque enquanto você fica naquele também chove e não molha, que o digital é apenas... Você nem conta com aquilo, você faz de qualquer jeito. Se vier aluno é lucro, você nunca vai fazer essa migração, nunca vai fazer essa migração para o digital. Então, em algum momento, você tem que virar a chave na tua cabeça e falar, tá, eu tenho um negócio presencial que já roda, agora eu tenho que construir outro negócio no digital. Isso inclui o quê? Separar uma pequena carga horária semanal para você começar a pensar nos teus conteúdos de forma intencional, para você gravar alguns conteúdos de forma intencional. Isso, às vezes, eu lembro que eu gravava os treinos das minhas próprias alunas de personal quando eu comecei. Então, como eu tinha uma agenda muito cheia, o que eu fazia? Tinha as alunas que gostavam mais de aparecer na rede social e eu falava, posso filmar você? E filmava, dava alguma dica e aquilo ali começou a criar um conteúdo, comecei a postar os conteúdos das minhas próprias alunas. Porque eu sei que um problema principalmente para quem tem agenda cheia, é o tempo. Então ele não vai conseguir ter um tempo para ir lá na academia, gravar. Talvez a tua própria aula de personal, você tem que otimizar isso para produzir um primeiro conteúdo e começar a postar de forma consistente nas redes sociais. E quando eu falo consistente, não é todo dia. Se você decide postar uma vez por semana, é uma vez toda semana sem parar. Se você decide que são duas, é duas sem parar. Então o primeiro passo, cara, um post por semana sem errar. Aquele é teu trabalho. Assim como você não atrasa com o teu aluno presencial, você não vai atrasar e não vai negociar com esse post que você colocou na tua cabeça, você vai fazer. E falando sobre isso, a gente acha também esse segundo passo tão importante, a gente reconhece isso, até quando eu falo com os meus mentorados, eles falam, e como é que eu começo? Como é que eu começo a produzir um conteúdo? A gente fala muito da frequência. E eu busquei aqui agora duas aulas da Personal Trainer Academy que fala exatamente sobre isso. A aula 159, que é como organizar os conteúdos para os próximos 60 dias no seu feed. Então a gente tem uma aula bem específica para isso, de uma forma muito fácil de conectar, porque às vezes o personal acha que precisa... Como é que eu faço? Eu vou repetir o conteúdo ou não? Então, a gente fala exatamente isso na aula 159, o Rafael fala sobre isso. E na aula 185... o Juninho, o nosso gestor de tráfego, fala o passo a passo para o personal trainer criar sua consultoria de treinos online, do zero até a venda. Então, como é que eu começo a gerar conteúdo e como é que eu crio a minha consultoria online, que é o que você falou agora. Segundo passo, postar de maneira consistente. Se eu faço 2 vezes, eu vou fazer 2 vezes de agora até o final do ano. Não paro com essa, em 12 meses. E é até legal a gente falar sobre isso também. Eu comecei há um tempo atrás, eu postava 1, 2 vezes na semana. Eu passei para 3, eu passei para 4, eu passei para 5. Hoje eu estou fazendo 2 posts por dia. Então, veja que é uma transição. Não é você, do nada, vai começar a fazer 2 posts por dia, porque é um trabalho, né? Você precisa pegar o jeito do negócio. E a gente tem a aula 159 para isso. E também da mesma maneira. Como é que eu crio um produto? Então, do zero até a venda. É você criar um produto, é usar alguma plataforma. A gente usa e sugere algumas, inclusive na aula 185, para exatamente qual é o passo a passo ali. Onde é que eu crio, como eu crio, qual o nome do meu produto, o valor que eu coloco, tudo isso na aula 185. O segundo passo é esse. E você fez quando esse passo a passo nessa sua transição? Deixa eu voltar um pouquinho aqui na memória. Eu lembro que assim como quando eu terminei meu mestrado, que foi em 2019, eu lembro que eu postei um vídeo que foi o vídeo que virou a chave assim no meu Instagram, que foi, galera, seguinte, agora vocês vão começar a ver aqui mais conteúdos técnicos, porque eu vou começar a usar isso como uma ferramenta de trabalho. Eu fiz a questão de postar isso no meu Instagram, porque nesse momento de virada, tem a fase de limpa do teu Instagram. Porque quando você não utiliza o Instagram, ou não só o Instagram, qualquer rede social como uma forma de trabalho, mas o Instagram é mais comum, nesse momento você vai ter muitos colegas teus te seguindo. E aí você vai postar para amigos nesse começo. E começa a fase de limpa. Porque os teus amigos, eles, na maioria das vezes, são teu amigo porque eles gostam do André. Eles já sabem que o André é profissional de educação física e se precisarem de qualquer coisa, eles falam contigo. Eles gostam de ver foto do André curtindo, com a família. Não gostam de ver o post técnico do André. Então, nesse começo, você vai limpar teu Instagram e vai sair um monte de gente lá que são teus amigos, que não estão nem aí pro teu conteúdo técnico. Então, nesse momento, em 2019... foi quando eu tive essa virada, postei esse primeiro vídeo e a partir dali eu vim de forma consistente até hoje, 2022, até hoje, 2022, sem parar
Quantos seguidores você tinha lá em 2019, quando você começou? Mais ou menos. 1.000 seguidores, acho que era muito já, né? 1.000. E hoje? Hoje, 240. 240. Então, pessoal, olha só, 3 anos, 2019, 20... Não, 19, 20, 21... Estamos, né, no final de 2022. Só que foi final de 19, na verdade. Final de 19, então 3 anos. Isso. 3 anos de consistência. De consistência. E uma coisa pra que eu gente acho... pensar nessa transição, porque pro personal entender, né, que muita gente coloca o online hoje como se fosse a virada, mês que vem você já está rico, se você vender para 1% da sua base, isso não, assim, o passo a passo que eu segui foi exatamente esse. Eu escrevo no Instagram desde 2015, 2016, foi quando eu comecei a fazer 2 posts por dia. Então, existe um tempo, mas é interessante você mostrar isso, que durante esses últimos 3 anos você vem consistentemente postando, fazendo isso que a gente está falando, e nos últimos meses foi a sua virada de chave de falar assim, olha, parei com os presenciais e migrei totalmente para o online. Exatamente isso. E uma coisa que eu acho importante a galera ter bem claro na cabeça isso daí, que, cara, no começo no Instagram as coisas não vão dar muito certo, cara. Então, o ano de 2020 para mim foi um ano, cara, que eu tava queimando cartucho. Então foi um ano que que por mais que eu tive essa minha virada de chave, era um ano que eu dava muita aula de personal ainda. E aí eu criei a minha consultoria online, postava conteúdo nas redes sociais, não lembro agora, acho que eram 2 por semana. E eu comecei a ter alunos ali, só que eram alunos que eram conhecidos em algum nível. Alguém que estudou comigo lá atrás, então eram muitos alunos conhecidos. E 2020 foi um ano que eu não cresci nas redes sociais, sei lá, foi de 1.000 para 1.500. Então foi um ano de aprendizado nas redes sociais. E aí o ano de 2021 foi o ano que eu coloquei em prática o que eu aprendi no ano anterior. Então se eu tivesse desistido nesse primeiro ano, eu não teria, hoje eu estaria dando aula de personal, eu não estaria aqui no meio da tarde podendo fazer esse bate-papo contigo. Então, saber que no começo, cara, se você é uma pessoa média como eu, cara, pode dar certo ou errado um ano. Se você é um outlier, cara, hoje você é um notável, tem acesso a um monte de conteúdo, esse caminho pode ser encurtado para você. Você pode levar algumas semanas ou um mês para aprender a fazer essa máquina rodar e começar a crescer de forma muito rápida. Eu levei um ano. E aí o ano de 2021 foi o ano onde aí eu comecei a vender para as pessoas desconhecidas, e eu lembro que eu fazia um cálculo mensal que era assim, tá, eu vendi, sei lá, 20 consultorias esse mês. Quantas me conheciam? 20. Pô, agora teve 10 que me conheceram da internet. E eu lembro que eu usava isso para falar, cara, beleza, agora eu estou me posicionando como um treinador na internet, porque a minha ideia ali era escalar o meu produto. E claro que vender para conhecido é interessante, mas você precisava vender principalmente para desconhecidos. E essa era uma métrica que eu usava e usei por bastante tempo. Claro que nos últimos anos isso não existe mais, mas lá atrás eu utilizava. Então teve esse momento de virada. E outra coisa que você falou interessante é a questão do primeiro produto, né? Porque existe a criação de conteúdo que você ali vai gerar desejo nas pessoas, você vai mostrar o teu diferencial, que você é uma pessoa que sabe da parte técnica, você vai mostrar ali que você sabe resolver alguma dor, seja a dor do emagrecimento, a dor do aumento da massa muscular. O que é a dor, para ficar mais claro só? Existem pessoas que querem emagrecer e você pode resolver essa dor com o teu produto. Existem a dor da mulher que quer perder barriga e definir, você pode resolver isso com o teu produto. Então o teu conteúdo ele tem que resolver essas dores e você mostrar que você, cara, eu consigo resolver isso. Então tem essa fase da produção do conteúdo. E falando dessas dores aí, o produto online resolvendo dores, né? Hoje o personal ele pergunta muito nas minhas aulas de biomecânica sobre a hipertrofia seletiva, né? O miolo do peito, uma porção específica do vasto medial. Como é que eu faço para hipertrofiar mais o vasto medial? Como é que eu faço para hipertrofiar uma cabeça específica do bíceps? Né? Isso existe também no online, também eles pedem isso quando eles colocam, né, nessa anamnese inicial, eles colocam esse tipo de informação. Quero mais essa parte do peito, quero mais essa parte do ombro, como é que funciona? Com certeza. Aí tem 2 coisas interessantes. A primeira delas é que na aula 239, tá, que já está para os notáveis, eu falei exatamente sobre isso. Tá? Então, eu falei como você ajustar e fazer ajustes no treino para desenvolver a hipertrofia regional. Então foi uma aula bem legal, falei sobre hipertrofia de quadríceps, de tríceps, enfim, e outras coisas. Então assistam essa aula. E respondendo a tua pergunta, sim, as pessoas procuram, inclusive, muito mais, no meu caso, muito mais do que o presencial. Isso é uma coisa engraçada. Então lá no digital, as pessoas parece que tem tudo aquilo que tem no presencial vezes 2.
Será que é porque elas estão mais no meio online, e aí no meio online tem muito essa falácia do pegar uma parte, eu quero só a cabeça curta do bíceps, de repente eles estão muito escutando já, né? Às vezes blogueiros passando alguma informação e eles já vêm pedindo isso para você, será que é isso? Eu acredito que sim. Então a pessoa que está ali provavelmente, tá? Eu vou fazer uma comparação com os meus alunos de personal, tá? Com os meus talvez não reflitam a de todos os treinadores, mas imagino que sim. Com os meus alunos no digital. Então, os alunos que eu atendi de personal eram um público com um poder aquisitivo extremamente alto. Então, eles não consumiam nenhum tipo de conteúdo fitness na internet. Os meus alunos de personal na época eram pessoas que não treinavam muito com fins estéticos. Claro que a mulher sempre quer emagrecer, perder a barriguinha. Mas eles faziam exercício porque para eles era como se fosse escovar o dente. Por isso que eram excelentes alunos de personal. Todos os meus alunos estavam comigo por muito tempo. E quando eu fui para o digital, eu percebi que você pega uma outra fatia da galera. A galera que treina e quer resultado. Inclusive, eles querem resultados muito rápido. E eles têm acesso à informação. E isso é uma coisa muito curiosa, porque desde que eu comecei como treinador, eu gerei muito mais resultados para os meus alunos online do que para os meus alunos presencial. Isso é uma coisa muito curiosa. E é um medo de muitos treinadores. Será que o online funciona? Eu falo com todas as letras. Funciona muito mais do que o presencial. E uma das coisas que eu acho para isso é que o aluno do online é um aluno que está com sangue no olho e ele está mais apto, apto não é a palavra correta, mas está mais disposto ou disposta a ter grandes resultados. De repente, porque normalmente o produto online é um pouco mais barato, de repente pega uma classe, não sei, né? Tô só supondo aqui, né? Que de repente eu pego uma classe que quer realmente ali, olha, eu vou investir isso, mas eu quero ver o retorno disso, né? Então, às vezes, o presencial, às vezes é aquele público de uma classe um pouco mais alta, normalmente, porque o preço normalmente é um pouco mais alto, e quer mais socializar também, de repente, né? E essa socialização acaba perdendo a intensidade do treino. Exatamente. Claro, não é generalizando, não são todos, mas de repente você mesmo falando, até por isso que as fotos antes e depois, elas acontecem, são reais, apesar de às vezes existir ali um jogo, tem uma luz que está pegando e tal, mas realmente às vezes, até quando o resultado é muito expressivo, você vê uma mudança de um antes e depois, que acontece bastante, né, nas redes. Com certeza. O que você falou, acho que está 100% certo. Então, acho que a pessoa ali coloca a grana e quer fazer aquela grana valer mesmo. E aí, finalizando essa pergunta, cara, você ter o conhecimento desses ajustes finos do treino é fundamental, porque você vai chegar lá e vai ter uma aluna tua que vai falar, como que eu faço para desenvolver aqui o glúteo gota? Você saber como ajustar o treino para entregar isso para tua aluna é algo muito bacana. É alguém que quer desenvolver mais o reto femoral? Tá? Como desenvolver mais o reto femoral? E tudo isso é bacana que vocês encontram na Personal Trainer Academy. Na aula 239 foi a aula que eu falei exatamente sobre isso. Aula 239, aula sobre hipertrofia regional. Hipertrofia regional. Evidências, né? Novas evidências. Você trouxe quantos artigos, mais ou menos? Eu acho que eu apresentei lá uns 7, 8 artigos. Legal. Colocou na prática também. Todos colocados na prática ali. E artigos muito recentes. Então, artigos de 1, 2 meses atrás. É porque esse assunto é um assunto recente, né? A gente não tem tantas evidências, né, antigas falando sobre isso, né? Exatamente. Então até a avaliação mais moderna, né, hoje com ressonância magnética, por exemplo, ele é mais recente, né? Então antigamente não se usava tanto ou era até mais caro também do que é o que hoje em dia. Então hoje a gente tem visto, né, novos artigos, novas tendências mostrando um pouco sobre isso e a gente vai aprimorando então o nosso conhecimento. Isso que é legal, né, da educação física, da biomecânica. É que nada é ali, não é uma estaca eu bati e aquilo ali vai ser para sempre, né? Vai mudando com as novas tecnologias, com novos estudos com ferramentas mais modernas e a gente vai também atualizando a nossa própria fala, né? A gente falou de 2 etapas. Então, passo 1, o start. Será que você está preparado para isso? Isso é para você? Se você está começando, já falamos, vá para o presencial, que é importante, na nossa opinião. Mas daqui 10 anos, o que você pensa? Daqui 5 anos, de repente, para aquelas pessoas que já têm um pouco mais de idade, que já têm 20 alunos e já sabem que o tempo é escasso, que é o que há de mais importante. Eu falo isso para o personal hoje, ele tem que lutar. Hoje eu luto para eu ter mais tempo, porque para mim o tempo é o que há de mais importante na nossa vida. Então, se eu ocupo o meu tempo, das minhas 24 horas do dia, 10, 12 horas, com um aluno que eu preciso estar ali fisicamente, inclusive,
Isso, cara, isso demanda, assim, né, uma energia muito grande minha e tira um pouco dessa minha energia em coisas que eu dou muito valor para a saúde, para a família. Né? E, claro, trabalho bastante também. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é você, então, criar esse produto e encarar as redes sociais, lembrar que os seus amigos, personal trainers, você vai ter que falar a linguagem do seu público, e às vezes o seu público fala sobre a bananinha do glúteo, né, o braço mole, ele não fala tríceps. Então, falar sobre isso, encarar essa necessidade, fazer o conteúdo, ter frequência no conteúdo, montar o seu produto. E o passo 3, então, já que a gente está falando desse passo a passo, né? Hoje na nossa aula a gente está falando do personal trainer presencial para online, o passo a passo para fazer essa transição. Qual que é o passo 3, Juarez, que você fez? O passo 3 é você escalar esse teu produto. Eu só queria fazer uma observação ainda no passo 2, que você falou algumas coisas bem interessantes ali. Que é a questão de você, de fato, ter que usar essa linguagem que o seu cliente utiliza. Porque o que eu vejo hoje de treinadores, quando estão nessa fase de migração, terem um excesso de termo técnico, isso acaba te distanciando muito do teu cliente final. Então, como o André falou, o teu cliente final ele quer perder a pochete. Uhum. Ele não quer fazer uma beta-oxidação. Uhum. Certo? Então, ele quer trabalhar a bananinha, ele não quer trabalhar os feixes inferiores do glúteo máximo. Então, é claro que a gente tem que saber a hora de utilizar os termos técnicos, mas você tem que falar a linguagem. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença eu vejo que é uma baita barreira dos treinadores. E o segundo ponto é o melhor produto para você iniciar no digital, que definitivamente eu acho que o melhor produto é uma consultoria, principalmente para quem já é personal. Porque ali você vai estar mais próximo do teu cliente do digital também, é um treino mais individualizado. Então, assim como você precisa pegar a mão lá no presencial, dando aula de personal, a consultoria é como se fosse o personal do online. Então, você consegue entender algumas coisas, entender melhor o seu cliente. E aí, você vai para o passo 3. Cara, deixa eu falar só sobre essa questão da consultoria online. Vou dar uma dica de ouro aqui para você que está me ouvindo. Hoje, a consultoria online é um produto que quase todo personal que está começando tem. Então faça o seguinte, por mais que seja uma forma de você prestar um serviço de consultoria online, não chame de consultoria online. Tenha um método próprio, né? Chame de personal trainer online, pode ser, com o método X ou Y. Observe que todos os grandes do mercado digital hoje, profissionais de educação física, eles têm um método que eles chamam. Então, eu atendo as minhas alunas com o método Y. Esses dias eu trouxe o Zanon aqui, ele tem o método mais 40, porque é o quê? É o método para pessoas com mais de 40 anos, por mais que o produto dele seja uma consultoria online. Então, dica de ouro para você, não chame de consultoria online, dê um nome para esse seu método, para esse seu passo a passo, que seja um passo a passo que tenha um começo, meio e fim, ali que você começa com uma anamnese, vai para um treinamento de algum tipo de estratégia, termine com uma nova anamnese, com uma foto. Esse é o seu método. Faça isso para que você se destaque de outras consultorias. Inclusive, você tem um seu método. Com certeza. A criação do método é algo fundamental. Então, quando você tem um método, você passa a ter termos específicos que você chama ali dentro. Por exemplo, consultoria ele acabou virando uma commodity, né? O que é uma commodity? É algo que todo mundo enxerga com o mesmo valor. Então, por exemplo, o trigo, por isso que o trigo é uma commodity. Cara, o trigo tem um valor do trigo e acabou. Todo mundo quer comprar trigo, o trigo é o trigo, não tem muito diferencial. Pode existir num aspecto mais técnico, mas a consultoria ela chegou ao ponto que ela é praticamente também uma commodity. E aí, quando você dá um outro nome, dá um método, você soa como algo diferente, que você pode ser uma esperança para outra pessoa. Então, por exemplo, atualmente, todo mundo sabe que para emagrecer você precisa alcançar o teu déficit calórico. É algo que é o que a ciência fala hoje, o que mais tem estudos é mostrando isso. Só que tanta gente fala isso que eu resolvi dar um nome para isso. Então eu chamo isso de modo queimador de gorduras. Para você emagrecer, você precisa ativar o seu modo queimador de gorduras. Eu poderia falar que para você emagrecer, você precisa alcançar o déficit calórico. Mas talvez a pessoa que já tentou várias vezes emagrecer, a hora que ela escuta, eu preciso ativar meu modo queimador de gorduras, cara, eu nunca ouvi falar isso. Como é que é? Como é que é isso? Posso experimentar. Posso experimentar isso. Então, isso faz parte da criação do método.
E aí, às vezes, alguns personagens falam, mas isso daí é propaganda enganosa. Não é. Qualquer método que é criado tem os termos próprios. Isso faz parte da criação do método. Uhum. E aí, quando você cria teu método, como o professor André falou, você dá o teu nome, você cria ali tua metodologia, vai chegar um momento que você vai começar a crescer na consultoria online. E eu comecei com a consultoria online e fiquei lá um ano e pouco com consultoria online. Até que eu cheguei em um momento que eu tinha 600 e tantos alunos de consultoria online. E qual que é o X da consultoria online? Que é uma obra de arte. É você pegar a avaliação da pessoa, avaliação postural, avaliação física e montar treino por treino. Então pensa, chega um momento lá que eu tinha, sei lá, 40, 50 treinos para montar por dia. E aí, mais uma vez, eu cheguei naquele problema que eu tinha lá atrás do personal, que era, caraca, eu tô tendo que... Eu não tenho um negócio, eu tenho uma empresa, tô tendo que ficar muito aqui. E aí vai chegar um momento que você tem que fazer isso que começou, como vamos chamar aqui de uma brincadeira no online, que óbvio, nessa fase não é mais uma brincadeira, você precisa criar um negócio, onde você precisa ter outros treinadores trabalhando com você, ter um time de suporte, ter um time comercial. Então essa é uma terceira fase, de você dar uma cara de negócio mesmo. E para o profissional de educação física, ir para essa terceira fase, tem uma outra barreira aqui que comigo isso foi bem difícil. Porque eu lá, tinha acabado de sair do mestrado, já tinha dado aula na universidade. Na minha cabeça eu era o treinador número 1. E eu achava que ninguém iria montar treino como eu para os meus alunos, que eu era insubstituível. E de fato os alunos gostavam muito de treinar comigo. Aí entra a tua parte como treinador de desenvolver o seu método para ensinar outros treinadores a montar o treino de uma forma muito semelhante como você monta. E aí muita gente tem preconceito com isso. Por exemplo, se você pegar lá e ver o posicionamento do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Cara, lá ele tem guidelines, ele tem recomendações. Se a pessoa quer hipertrofia, priorizar tais tipos de exercício, de 2 a 4 séries, estou dando um exemplo aqui, intervalo de tanto a tanto, carga de 50% a 70% de 1 RM. Então ele dá recomendações que todos os personagens seguem aquelas recomendações quando se trata de hipertrofia. Então, às vezes você não segue do Colégio Americano, você segue do Strength and Condition Association, por exemplo, mas as grandes instituições têm recomendações. E chegou um momento que para eu ir para o terceiro nível, para eu escalar o meu negócio, eu tive que criar as minhas recomendações dentro da minha empresa. Então, coisas do tipo, quando chegar uma aluna que quer emagrecer e tem essas características, os guidelines são esses. Priorize tal tipo de exercício, essa ordem, tal número de séries, tal número de repetições. E quando eu criei esses guidelines, outros treinadores conseguiam montar treinos de uma forma muito semelhante ao treino que eu montava. Aí é aquele ponto que você começa a escalar o seu negócio. Então, o que é escala? É quando a venda desse produto não está mais 100% relacionada a você. O troço pode... Você criou um negócio ali, o time está trabalhando, você está produzindo treino, está vendendo. É o seu método que a gente está falando. Você começa a categorizar, a classificar, então, esse seu passo a passo dentro do seu método, para, inclusive, falar para outros professores como montar esse treinamento. Seguindo essa metodologia. E esse treinamento você está falando do online ou está falando do presencial? Online. Do online. Essa equipe, então, você começou a montar, que é esse passo 3 da escala. Isso. Precisou de outros treinadores para te ajudar na montagem desses treinos. Exatamente. Dessas consultorias. Sim. E aí você utilizou esse seu método. Com essa metodologia, fica mais fácil deles ter esses guidelines, né, essa direção para montar o treino para os seus alunos com esse resultado que você já está tendo. Exatamente. E aí vem algumas coisas interessantes, né? Primeiro é o momento de você fazer isso, né? Então, isso demorou tempo. Quando que eu comecei com um primeiro professor trabalhando comigo, nós estamos em 2022... lá no final de 2021. Então, lembrando, 2020 foi um ano que eu, praticamente eram só alunos conhecidos, postando uma série de conteúdos que não crescia no Instagram. Em 2021 eu comecei a crescer e lá no final, no último trimestre, último semestre, vamos colocar aqui 2021, foi quando eu trouxe um profissional de educação física para me ajudar, porque eu não dava conta mais do suporte, etc. E a partir disso, isso veio crescendo. E no ano de 2021, eu trabalhava com o personal presencial ainda. E isso eu acho importante ressaltar, porque essa transição não é desliga um, começa outro. É o carro. É o carro acelerando. Você colocou um combustível diferenciado, um motor mais potente naquele carro que estava atrás. E nessa época, 2021, você já ganhava
50-50? Como é que era? Assim, os carros estavam empatados ou ainda o presencial você tinha um salário um pouco maior do que no online? Como é que tá essa transição? Boa parte de 2021, como eu tinha muitos alunos do presencial, a maior parte vinha do presencial. E ainda você atendia 20 todos? Alunos? Não, em 2021 atendia basicamente todos. E aí, sei lá, digamos que era 60% presencial, 40%. É bom você falar isso, porque tem gente que fala para mim, professor, mas eu já atendo 15 alunos e eu não tenho tempo para ir para online. Então você atendia mais de 20 alunos e já estava atendendo no online e tinha lá quantos alunos no online, mais ou menos, média? Quando eu terminei, quando eu parei de fazer a consultoria, tinha 600, 700 alunos. Mas vamos colocar aqui que no meio ali de 2021 a gente vai ter uns 300 alunos. 300 alunos e mais de 20 alunos no presencial. No presencial. Para vocês verem que é possível estar ali com esses dois carros, acelerando na reta, o presencial aqui, o online também funcionando. É um momento que você trabalha muito, né? Um momento de muito desgaste físico, mental, para fazer essa transição. Exatamente. Para ir reduzindo o presencial nesse intervalo. A quantidade de energia que você gasta nesse momento é alta, mas é igual um foguete, né? Que a maior parte da energia ele gasta para sair do solo e depois ele gasta menos. Então, tem essa fase que você tem que alavancar um negócio, é onde você vai colocar grande parte da tua energia nesse momento aí. E aí, o que estava falando mesmo? Até esqueci aqui. Dessa transição, né? Então, da escala, aí você começou a contratar um professor. Você contratou um professor para te ajudar nisso, 2021. Em 2021 continuava com apenas um professor? Isso, no final ali tinham mais. Aí no final de 2021, dezembro, eu lembro que eu contratei estagiários aí, e aí para fazer a questão do suporte, atendimento, dificuldade de acesso, problemas que você vai começar a ter com plataforma e coisas do tipo. E até com esse número bem aumentado de alunos, você precisa de suporte, né? Exatamente. Isso é com o tempo você vai percebendo que você acaba demandando muito tempo no WhatsApp respondendo essas pessoas, né? Um detalhe, não estou conseguindo minha senha, esqueci minha senha, né? Esse tipo de pergunta. De situação. Exatamente. E a escala veio vindo, então, com mais pessoas na sua equipe. Hoje você tem quantas pessoas na sua equipe? Hoje nós estamos profissionais de educação física. 8 pessoas na equipe, sendo das 8, 4 profissionais de educação física, 3, um é time comercial, outra é o gestor de tráfego, que entra como parte da equipe, que fica no fixo ali, e a minha esposa, que é minha estrategista. Trabalha, é minha sócia direta. E aí, isso a gente conseguiu reduzir, porque antes tinha mais. Então, nessa história da consultoria aí, a gente conseguiu escalar até um número lá de próximo de 700 alunos, mas aí você começa a perceber que o produto de consultoria, ele é um produto que ele é, como eu posso chamar aqui, de semi-escalável, escalonável, tem um nome para isso, que é um produto que você consegue produzir mais, mas você precisa aumentar muito a sua equipe para isso. E aí chegou um momento que eu falei, cara, a consultoria é legal, tô com vários alunos, era um produto que estava vendendo cada vez mais. Porém, para eu alcançar o nível de escala que eu preciso ir para um outro tipo de produto, que é o infoproduto. Que é um produto que você faz ele uma vez, montou lá, e aquilo você começa a vender. Aí não precisa de mais equipe para montar treino, talvez um ou outro depois para o suporte, mas uma vez que você criou o produto, você vende aquele produto. E aí, como que eu criei isso? Porque depois não é um produto tão personalizável. Não é tão personalizável. Normalmente um preço mais baixo. Preço mais baixo. Você não vende falando que é individualizado. Você pode continuar tendo tua consultoria como um produto high ticket, um produto mais de um valor elevado, até porque exige um trabalho muito maior. Só que o que eu comecei a ver na consultoria? Que, de certa forma, existe um padrão, que 90% das pessoas que vinham treinar comigo, das mulheres que queriam emagrecer, elas eram iniciantes. E o treino para o iniciante, vamos falar tecnicamente, cara, ele é muito parecido. Talvez fulana tenha um problema lá na coluna e você tem que fazer um ajuste. Ciclana tem uma lesão no joelho, tem um déficit de mobilidade, você tem que passar um treino de flexibilidade e mobilidade para ela. E eu comecei a enxergar esses padrões e comecei a montar programas específicos. Então eu tenho um programa que é focado em emagrecimento. Todo mundo que entra segue aquele mesmo programa. E aí, dentro do nosso time, na hora que ela entra, ela é recebida, ela faz a avaliação dela. Se ela tem qualquer tipo de lesão, nesse primeiro momento é feito ajustes naquele treino que já foi elaborado. Se ela não tem nenhum tipo de lesão, ela vai seguir aquele treino. E é um modelo de treino que já foi validado com
tantas pessoas que eu posso falar, cara, treinos com essa característica tendem a funcionar com mais de 90% das mulheres que buscam emagrecer. Então você não seleciona talvez o problema de 100%, 10% você tem que fazer um ajuste ou outro, mas a grande maioria você vai acabar solucionando. E aí você ter uma base muito forte de suporte para dar a atenção que essas pessoas precisam. Finalizou o ano de 2021 com esses alunos, consultoria, chegou 2022 agora, e como é que foi, então, essa transição? Porque eu sei que nos últimos meses você parou de atender o presencial. Como é que foi essa transição, então, né? Porque aí agora, nesse caso, é como a gente está falando, o motor aqui, o combustível desse carro que estava lá atrás, o carro do online começou a ultrapassar, então, esse valor do presencial e realmente até o ponto em que você vai para o pit stop aqui, para esse carro, fala, cara, não, esse aqui não preciso que ele funcione agora nesse momento. Como é que foi essa transição? Chega um ponto que a empresa ela foi crescendo tanto que ela me exigia uma dedicação exclusiva, que eu não conseguia mais tocar o presencial com o digital. E essa minha diminuição ela foi aos poucos. Então, eu não deixei de um dia para outro de atender todos os meus alunos. Então, aqui em 2022, no começo do ano ali, eu deixei de atender meus alunos que eu atendia à tarde. Daí eu comecei à tarde a me dedicar mais para o digital. E aí depois lá eu tirei os últimos alunos, os alunos lá das 10 horas da noite, 9 horas da noite, que era o horário que eu queria fazer live. E aí eu vim diminuindo. E aí chegou na metade desse ano, teve a situação de eu viajar para a Itália para pegar minha cidadania lá. E aí, nesse momento, eu tinha só meus alunos na parte da manhã. Isso foi em junho desse ano. E aí eu falei, cara, era isso que eu precisava. Eu precisava de um empurrãozinho para deixar de atender esses alunos e me dedicar 100% no digital, que era o que eu precisava. E aí, uma sacada aqui, para quem tem muito aluno e quer fazer essa transição, uma das coisas mais difíceis para o profissional de educação física é ter bons alunos, de fato. Então, quando você tem aluno que está 1, 2 anos com você lá, 3 anos, cara, esse aluno, literalmente, ele vale ouro. E se conectar com esses alunos, ele é muito difícil. Você não encontra esse aluno em qualquer lugar. E aí, quando eu visualizei isso, quando eu fui deixar de atender presencial, o que eu falei? Eu já tinha um professor que trabalhava comigo no digital. E aí eu sabia que ele precisava de mais alunos no presencial, ele estava com muita dificuldade. Eu cheguei para ele e falei, cara, seguinte, eu tenho aqui, acho que eram lá uns 8 alunos. Falei, cara, eu tenho esses 8 alunos que eu quero parar de te atender. A situação é essa, você sabe que é difícil, são ótimos alunos, você está aí há 5, 6 anos como personal. Você concorda comigo que é difícil ter bons alunos? Não, é difícil. Cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar todos esses alunos aqui e X% desses alunos vai vir para mim. Você está de acordo? Estou de acordo, justo. E às vezes isso é difícil para o profissional de educação física pensar. Porque ele acha que é capaz que eu vou fazer isso com meu amigo. Mas isso já acontece em todas as outras profissões. A gente precisa olhar para a educação física como um negócio. Vá ser um advogado e trabalhar dentro de um escritório de uma outra pessoa, você vai ter que deixar parte da tua grana lá para essa pessoa. Vá alugar uma cadeira de dentista num consultório que não é teu. Parte do que você ganhar fica lá. Então nada mais justo para você que quer fazer essa transição. Para você passar uma carteira boa de clientes, cara, isso é um ativo. Você tem que visualizar isso como se estivesse vendendo um carro, uma casa. Isso você está dando para outra pessoa dinheiro. Então, nada mais justo do que você ficar com uma parte disso. Então, quando eu fui parar de vez, eu ainda fiquei com uma parte dos meus do presencial. E dei para um profissional de confiança, de muita confiança. Eu acho super justo. O personal hoje, ele acha que... O personal hoje, que tem muito aluno, que tem muita procura, que tem muita demanda... Ele, às vezes, ele simplesmente vai indicando essa demanda para os amigos e vai espalhando. Cara, se você tem muita demanda hoje, personal, isso significa que você está trabalhando para isso, que você se dedicou para isso. Não é aleatório esse seu aumento de demanda. Então, se você está com uma demanda alta, você precisa direcionar esses alunos, mas, sem dúvida nenhuma, criar aqui um pequeno negócio para você ter direito a um percentual do pagamento desse aluno. Eu concordo super em relação a isso, porque se fosse fácil gerar demanda, estaríamos com um personal trainer sempre com a agenda lotada. Não é fácil gerar essa demanda. Se você tem demanda alta e você acaba indicando, sugiro que você faça exatamente como você fez. Sugiro que você crie um método, mostre o que você está fazendo para uma pessoa, contrate uma pessoa para te auxiliar. Eu mesmo comecei trabalhando com personal desse jeito, comecei atendendo como, bem no início, né, logo que eu me formei,
O Júlio me contratou para trabalhar na empresa dele, ele tinha muita demanda e eu fui auxiliar ele nos alunos que ele já atendia, que às vezes procuravam ele novamente. Júlio, eu quero voltar a fazer. Cara, não posso te atender agora, mas tem um André que eu posso te indicar. Então, eu fazia exatamente isso. Acho super justo e o personal hoje tem que abrir o olho para essa possibilidade. Esse que tem agenda cheia, às vezes ele tem lista de espera, cara, ele pode começar a ter a ganhar dinheiro com essa lista de espera, tendo uma outra pessoa bem treinada ao seu lado. Ele não vai indicar para qualquer um, bem treinado ao seu lado para fazer esse trabalho. Concordo 100%. E existe uma grande resistência em relação a isso, né? O treinador que eu até comentei aqui, que lá atrás me indicou um livro, que sempre foi minha referência, volta e meia eu converso com ele, e em um certo momento ele falou que estava com dificuldade. Cara, uma pessoa que tem agenda cheia, sei lá, pelo menos uns 20 anos. E estava cansado disso. E eu dei a ideia dele, cara, coloca outra pessoa para atender. Às vezes ele vinha, Juarez, você tem agenda para atender fulana? Eu falei, cara, não tenho agenda. Eu falei, mas, cara, eu tenho alguém para te indicar e você fica com um percentual. E ele também era resistente para ficar com um percentual. Então a gente tem essa coisa no profissional de educação física que, cara, é não enxergar o aluno como um ativo. E ele é um ativo. E ter agenda cheia é bom porque gera uma escassez, né? Opa! Mas esse aí é o assunto para a gente falar no próximo podcast. Juarez, cara, passou voando, né? Porque a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Vamos marcar um segundo já? Tá marcado. Fechado? Cara, que legal falar sobre essa transição que eu escuto assim diariamente, né? A gente que está no online fala com profissionais de educação física, eles até nos procuram perguntando sobre como que é essa transição, né? Mas como é que eu faço? Quanto tempo eu preciso? Quanto eu me dedico? A gente falou isso em 3 passos hoje. Primeiro passo é o start, você precisa disso. Segundo passo é você começar a postar e você ter conteúdos e criar um primeiro programa que pode ser uma consultoria, mas tente já buscar um nome, um método específico, um modo queimador de gordura, né, como você mencionou. E um terceiro passo que vai ser logo na sequência, então você tem que seguir o passo a passo, não adianta você querer escalar o seu negócio, como nós falamos, sem antes você ter cumprido essas 2 primeiras etapas. Aí, nessa terceira etapa é quando você vai realmente escalar o negócio, ganhar mais, né? E até essa questão assim agora, hoje você consegue viver tranquilamente com essa... ter muito mais tempo e ganhar mais. Como é que funciona isso para a gente entender? Você ganha mais hoje com o online, está empatado, né? Depois desses 3 anos, para o personal entender um pouco essa dinâmica. O meu salário em si ele fica muito semelhante, porque quando você tem um negócio, não significa que todo aquele faturamento daquele negócio você vai colocar no bolso. Uhum. Aí tem toda uma questão de gestão de empresa e etc. Mas hoje eu sou 100% digital. Mas o seu tempo? Meu tempo, eu tenho que estar aqui do 3 horas da tarde, tranquilo, conversando. Cara, o tempo é uma coisa que não tem preço isso aqui, né? Eu fiquei, por exemplo, agora 4 meses na Itália para pegar minha cidadania. 4 meses na Itália. Uhum. Eu conheci infinitos países na Europa lá. Então são coisas que o digital me proporcionou que se eu tivesse no presencial eu não teria vivenciado. Então, reforçando, dá para ganhar dinheiro no presencial? Dá. Mas no digital você ganha dinheiro, ganha tempo. É claro que não é fácil. A gente faz um podcast, parece ser a coisa mais fácil do mundo. É treta todo dia também no digital. Só que são problemas diferentes que você resolve de casa, da praia, da Europa, de qualquer outro lugar que você esteja. Acho que para mim, não tem muito o que discutir assim. Dá muito trabalho, tá? Vou falar para você que está ouvindo a gente. Dá muito trabalho, notável é assim. Tem gente que olha para o online e acha que vai ganhar dinheiro do dia para a noite. Isso não funciona. Para mim demorou 6 anos para esse dia da noite acontecer. Para você a gente está entendendo que agora que pelo menos 3 ou 4 anos de trabalho. Então quero agradecer mais uma vez vocês que estão nos ouvindo, notáveis, para mais um Notável Podcast. Juarez, meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Passa seu Instagram aqui pra gente finalizar. Com certeza. @Juarez Trancoso, Ju com U e Z no final, Juarez Trancoso _. Beleza? Juarez Trancoso _. Siga para conhecer um pouco mais o trabalho dele, entender um pouco do que ele está falando. E nos vemos, galera, no próximo podcast, no Notável Show Podcast. De bola. Valeu? Valeu, Notáveis. Abraço. Valeu.